Hoje nós vamos falar sobre banco de dados na Clean Architecture com TypeScript. E aí galera, beleza? Uma pergunta que sempre aparece para mim, é como se faz a comunicação com banco de dados, e a questão de persistência na Clean Architecture. Se vocês leram o livro do Uncle Bob, Clean Architecture, lá ele fala o seguinte, que o banco de dados é apenas um detalhe. E de fato, o banco de dados está na camada mais externa da Clean Architecture, junto com a interface gráfica e outras tecnologias. Então, relembrando aqui o nosso diagraminha lá da Clean Architecture, então na parte interna nós temos as entidades ou classes de domínio, objetos de domínio, e na segunda camada nós temos os casos de uso. Tá? Então esse é o core da aplicação, certo? Que contém as regras de negócio do domínio e da aplicação. O banco de dados, se vocês olharem, ele está na última camada aqui, que é a camada de frameworks, drivers e dispositivos. Ou seja, ele é um dispositivo de entrada e saída. Então ele fica aqui fora, certo? E o nosso domínio e os nossos casos de uso não podem depender diretamente do banco de dados. Ele se comunica, em geral, o caso de uso vai se comunicar com o banco de dados através de um gateway, que fica na terceira camada aqui, que é a camada de adaptadores de interface. Se a gente olhar para esse outro diagrama aqui, que aparece com mais detalhes internos, cada camada Clean Architecture, então esse diagrama está lá no livro Clean Architecture do Robert Martin. Então aqui seria a camada de adaptadores de interface, tanto aqui fora quanto aqui, e aqui a camada de casos de uso, e aqui a camada de domínio ou entidades. Então aqui estão as nossas entidades do domínio, os casos de uso que fazem a dança das entidades, ou coreografia. Então, como eu disse, os casos de uso que em geral se comunicam com o banco de dados, através de uma interface. Então, obviamente que o caso de uso, ele também não pode ter dependência direta com o banco de dados. Como que ele vai fazer isso? Você vai ter, em geral, uma interface que define um protocolo de como vai ser a comunicação com o banco de dados. Dessa forma, você fica independente de um banco de dados específico. Você pode fazer vários data access aqui, várias implementações para diferentes tipos de banco de dados. E com isso você consegue trocar o banco de dados quando você quiser. Então, em geral, o que acontece? O controlador vai invocar o caso de uso e o caso de uso pode recuperar dados do banco de dados para mapear para alguma entidade do nosso domínio. E pode ficar tranquilo que eu vou mostrar código para você. Eu quero mostrar como que eu fiz landing page lá do The Wise Dev para me comunicar com o banco de dados, de uma forma aderente à Clean Architecture. Mas antes de mostrar o código do The Wise Dev, eu queria mostrar um post do Khalil Stemler, que eu já falei sobre ele várias vezes aqui, que ele fala sobre como fazer essa comunicação com o banco de dados usando princípios de DDD e de Clean Architecture. Então esse aqui é o post do Khalil Stemler, chama Implementing DTOs, Mappers and the Repository Pattern Using the SQLize ORM, Object Relational Mapper. Então ele vai usar o SQLize para fazer o mapeamento objeto relacional e vai usar para isso também Data Transfer Objects e o padrão Repository. Então aqui ele vai falando que você pode ter vários tipos de padrão que você pode utilizar para fazer o acesso de dados no DDD. E nesse artigo ele fala sobre o papel de DTOs, Data Transfer Objects, Repositories e Data Mappers no Domain Driven Design. E aqui ele usa o TypeScript para isso. Então ele começa com esse simples controlador que cria um usuário usando o SQLize diretamente no banco de dados. Então aqui ele não está usando a Clean Architecture. Ele está fazendo a comunicação com o banco de dados diretamente do controlador. Então ele fala isso, esse código é incrivelmente fácil de ler e em projetos pequenos não tem problema nenhum fazer isso daqui. Inclusive na landing page do The Wise Dev eu poderia fazer exatamente isso, ter o controlador se comunicar direto com o banco de dados, já salvar o usuário na base e já mandar um e-mail para ele. Mas como eu disse para vocês, eu estou fazendo esse exercício porque eu quero aprender como estruturar uma aplicação usando a Clean Architecture, mesmo num exemplo simples. Se eu não consigo fazer no exemplo simples, como é que eu vou fazer com um exemplo mais complicado? Então aqui ele faz a seguinte consideração, o problema desse código é que ele está ferindo o Single Responsibility Principle. O próprio controlador está fazendo muita coisa. Ele está cuidando do request, ele está fazendo validação
do objeto de domínio e está também fazendo a persistência no banco de dados. Então aqui ele introduz um exemplo mais complexo, né, que é uma aplicação de troca de vinis, né? Então são discos de vinis, discos de música, e que você usa a aplicação para fazer troca disso. E aqui ele apresenta 3 APIs. Uma que você usa para pegar os X mais novos vinis listados, uma para pegar um vinil em particular, utilizando o seu ID, e um para pegar todos os vinis de um determinado usuário. Todas essas chamadas de API a gente precisa retornar os view models do vinil. Aí ele vai fazer o primeiro controlador, que é o de pegar os vinis recentes. Então aqui ele está usando find all, esse find all aqui é do SQLize, e aqui ele coloca, né, que o usuário tem que ser esse cara. Então aqui é a query, né, para pegar os vinis mais recentes. Então esse number aqui que vem da requisição e ele usa aqui, certo? Então ele mostra os X vinis mais recentes. Aí ele faz o get vinyl by ID, né, que é bem parecido também, mas aqui no where ele usa o ID que foi passado no request. E aí ele chega à seguinte conclusão, né? Esses códigos aqui estão muito parecidos, né? Certo? Porque os dois fazem um tipo de query muito parecida, então tem repetição de código aqui, tem duplicação de código. E do jeito que está o código aqui, se você mudar alguma coisa no banco de dados, por exemplo, adicionar uma coluna ou remover uma coluna, vai quebrar todas essas APIs. Então ele começa utilizando a ideia de Data Transfer Objects. Então esses Data Transfer Objects, até onde eu pude entender, não são nada mais, nada menos do que estruturas de dados contendo os dados necessários de uma determinada entidade que a gente precisa. Então eu falei sobre a diferença entre objetos e estruturas de dados em outro vídeo, no contexto da Clean Architecture. Então dá uma olhada aqui se você não viu esse vídeo. Então aqui ele dá um exemplo de DTO para as tracks dos vinis, né, que só tem um número, um nome e o tamanho da track, e para o próprio vinil, né, que tem o nome do álbum, o label, o país, o ano que foi lançado, os gêneros, o nome do artista e a lista de tracks. Então repara que isso aqui é só uma estrutura de dados, que só tem é um tipo que contém alguns atributos aqui. Então não há métodos aqui, certo? Eu não estou manipulando o objeto do domínio, mas sim uma estrutura de dados. E dessa forma ele utiliza então esse DTO para fazer o mapeamento do objeto que vem lá do SQLize para a estrutura de dados. E assim ele não fica manipulando objetos do domínio aqui no controlador. Depois, mais abaixo, ele começa a utilizar os repositórios. Aí sim a gente vai tirar a funcionalidade de persistência lá do controlador e colocar num repositório. Isso é muito mais adequado para a Clean Architecture. Então, primeiramente, ele cria um repositório genérico, certo? Um repo usando generics aqui, um determinado tipo que vai ser especificado, e aí ele faz um repo para o vinil. Então repara, no repo genérico ele só tem 3 operações bem básicas de repositório, que é para saber se um determinado objeto existe, para deletar um determinado objeto e para salvar um determinado objeto. Aí o repositório de vinis já é bem mais específico, já tem o get vinyl by ID, tem o find all vinyl by artist name e o get vinyl owned by User ID. Então são operações de repositório específico para vinis. E aqui ele mostra a implementação então do repositório genérico de vinil para o SQLize. Então é uma implementação de SQLize para repositórios de vinil. Então essa é a implementação. Tem os vários métodos aqui que são definidos na interface. Aí ele faz um negócio interessante aqui, que é o que? É um mapper, né, que mapeia um objeto vindo do banco de dados para o domínio, um objeto do domínio para a persistência e um objeto do domínio para o DTO. Dessa forma ele consegue fazer um mapeamento entre o objeto em si e o Data Transfer Object. E ele mostra um controlador específico utilizando todo esse conceito de mapeamento, né? Então ele está usando toDTO aqui, está usando getVinyl by ID do repositório e a coisa toda fica muito mais simplificada, apesar de ainda estar dentro do controlador. Então repara que mesmo ele utilizando um framework de mapeamento objeto relacional, ele não sujou as classes de domínio, por exemplo, usando anotações, como me parece que é o caso do Type ORM, que você tem que colocar anotações nas suas classes de domínio.
Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz na landing page do The Wise Dev. Então, para o The Wise Dev, o que eu tenho? Eu tenho uma classe usuário no meu domínio, certo? E eu quero fazer o quê? Eu quero poder gravar esse usuário na base de dados, certo? Só que eu não quero que a minha classe usuário saiba nada sobre banco de dados e até que meu caso de uso saiba sobre um banco de dados específico. Então, como que eu fiz isso? Dentro da minha camada de casos de uso, eu tenho um repositório genérico de usuários. Esse repositório, então, é uma interface que contém operações interessantes para recuperar e para salvar dados dos usuários no banco de dados. Então eu tenho Find All Users, Find User by Email, Add e Exists. Aí o que acontece? No meu caso de uso, eu utilizo esse repositório genérico. Então, na hora que eu vou adicionar o usuário no banco de dados, primeiro eu pergunto se ele existe, né? Se ele já existe, eu retorno Existing User Error. Se ele não existe, eu mando adicionar no banco de dados. Então, que banco de dados é esse? Para o caso de uso, não importa. Com a interface, a gente fez inversão de dependência. E aqui a gente injeta essa independência na hora que a gente for fazer a construção do objeto do caso de uso. Qual a implementação que eu fiz desse User Repository? Eu fiz duas. Então, aqui na camada de adaptadores de interface, eu tenho dois tipos de repositório. O in-memory, que é um repositório de usuários em memória, para eu poder testar o meu caso de uso, e fiz um para o Mongo. Então, esse é o MongoDB User Repository, que utiliza o Mongo para fazer todas aquelas operações que eu defini na interface do User Repository. É como eu quero utilizar o Mongo para fazer a gravação e a recuperação de dados de usuários, na hora que eu faço a configuração do meu objeto, aqui no meu Factory, o que eu faço? Eu crio um MongoDB User Repository e passo como parâmetro no construtor do caso de uso. Assim ele usa o MongoDB User Repository para fazer a gravação e a recuperação dos dados. E repara que dessa forma, se em algum dia eu quiser trocar o banco de dados, basta eu implementar um, sei lá, Postgre User Repository e fazer todas as implementações daquelas operações que estão na interface do User Repository e na hora que eu for construir o objeto do caso de uso, em vez de passar um MongoDB User Repository, eu passo para ele um Postgre User Repository. Também a implementação do caso de uso, ele fica completamente independente da tecnologia. Então, no meu caso, eu não estou usando nenhum mapeador objeto relacional, mas poderia utilizar no caso de ter um banco de dados em um esquema mais complexo. Então era isso, galera. Espero que tenha entendido como fazer para utilizar banco de dados na Clean Architecture de uma forma flexível. Comentem aí se vocês tiverem alguma ideia diferente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.